desinteresse pelo desinteresse. Eu queria lembrar que isso não é um jogo de palavras. Se fosse apenas um jogo de palavras, eu poderia me estender falando de o desinteresse, por exemplo, o desinteresse, do desinteresse, pelo desinteresse e por aí vai. Mas, se bem que isso pode ser examinado, mas me estenderia numa direção inconveniente. O que eu quero falar é pessoas que não se importam com o desinteresse. Pessoas muitas vezes desinteressadas de muita coisa na vida, de coisas até que são importantes para a sua sobrevivência. Por exemplo, vamos escolher aí um dado, o desinteresse pelo trabalho. A pessoa tem desinteresse pelo trabalho e não acha que esse desinteresse pelo trabalho seja uma coisa que precisaria se transformar em objeto da sua atenção. Não. Ele tem desinteresse pelo trabalho e não se interessa em reconhecer absolutamente esse desinteresse que o prejudica. Desinteresse é um fenômeno mental, muitas vezes grave, na vida pessoal das pessoas em geral. E não se interessar por ele impede a possibilidade de que ele possa ser reconhecido. E não sendo reconhecido, fica impossível, inteiramente impossível, o sujeito melhorar ou diminuir, melhor dizendo, o seu desinteresse. A diminuição do desinteresse tem um papel relevante na recuperação mental de pessoas deprimidas, por exemplo, de pessoas que têm depressão. Mas isso não quer dizer que toda pessoa que é desinteressada é deprimida. Não. O desinteresse é uma parte importante do quadro depressivo, mas nós estamos falando apenas do fenômeno do desinteresse, que pode se limitar a isso. O sujeito é uma pessoa desinteressada em coisas que são importantes para a sua vida pessoal. E isso termina prejudicando efetivamente de modo decisivo. Por exemplo, o exemplo que eu dei, o sujeito desinteressado pelo trabalho que faz, o sujeito desinteressado pela leitura, não tem jeito de aprender. Quem é desinteressado pela língua, por exemplo, pelo ato de falar, por exemplo, tem pessoas que têm um enorme desinteresse, fruto da timidez, da inibição, um enorme desinteresse em falar. Tem pessoas que não gostam de falar e tem pessoas que concomitantemente são desinteressadas, não têm interesse, enquanto que outras têm um interesse enorme em falar, porque o falar representa o seu bem-estar ou as suas conquistas, é falando que o sujeito, por exemplo, se elege na política. O sujeito que
desinteressado em falar não pode ser político, ele pode ser outra coisa. Ele é inteligente, ele é uma pessoa boa, ele pode ter todas as qualidades, mas pode não ter o interesse de falar, né? Isso pode ser um problema? Pode, desde que esse desinteresse se manifesta em questões importantes. Tem pessoas que não gostam do trabalho que faz, são desinteressados e não têm nenhum interesse em reconhecer isso para fazer disso um objeto da sua investigação. Quer dizer, a possibilidade de que se possa melhorar qualquer coisa na vida está na dependência do nosso reconhecimento daquilo que nos atrapalha. Sem passar pelo reconhecimento, pela percepção, né, fica impossível lidar com aquela determinada dificuldade. Aqui no caso, a dificuldade a que nos referimos é o desinteresse pelo desinteresse. Em torno disso acontecem coisas importantes na vida, porque tudo aquilo que o sujeito é capaz de fazer e realizar passam mais ou menos pelo seu interesse. O sujeito, por exemplo, que não tem interesse em trabalhar, ele não tem, e tem desinteresse pelo desinteresse, ou seja, o sujeito que desconhece, ignora o seu desinteresse, não reconhece que esse desinteresse pode ter um papel decisivo no seu destino pessoal, nas coisas que ele faz e que ele deixa de fazer. A maior parte das coisas que as pessoas deixam de fazer ou fazem mal é fruto do desinteresse. Sem reconhecer que esse desinteresse é uma peça importante nas dificuldades que ele atravessa e tem pela vida, ele não tem como lidar com isso. Então, o desinteresse termina se ancorando na sua vida pessoal e mantém-se vivo, ativo, presente toda a vida de uma pessoa. Tem pessoas que passam a vida inteira desinteressada por um motivo ou outro em viajar, ou, como eu disse, desinteressada em trabalhar. E não sabem disso. E não reconhecem isso. Ou seja, o sujeito não se interessa pelo seu desinteresse. E o não reconhecimento desse desinteresse atrapalha, eu diria, atrapalha não, impede a possibilidade de que ele possa lidar, melhorar alguma coisa dentro dele ou fora dele. Claro, o exemplo que eu tenho dado e procuro repetir aqui é o desinteresse pelo trabalho. Como é que o cara pode fazer um bom trabalho em qualquer coisa que ele faz
sendo ou estando ou vivendo desinteressado pelo trabalho, seja qualquer for, não importa o trabalho, qualquer trabalho que seja. Por exemplo, pode ser um trabalho de peão, um trabalho de um futebol, né? Aliás, uma das razões pelas quais existem jogadores de futebol, eu me apego a esse exemplo, porque ele é fácil do reconhecimento pelas pessoas. Então, boa parte das pessoas, dos jogadores, maus jogadores, jogadores ruins, ruins no sentido de ineficiente, né? É decorrente precisamente desse desinteresse pelo futebol. A maior parte das pessoas vive no meio termo. A grande maioria das pessoas vive no meio termo. Joga futebol, e eu pego o exemplo do futebol, mas pode ser o de repórter, pode ser de locutor, pode ser de engenheiro. Vive num estado de meio interesse, de interesse limitado. Quer dizer, ele tem interesse, mas pero não muito. Quer dizer, nada que convoque a sua pessoa para se dedicar ao trabalho. Boa parte dessas situações decorre de uma avaliação excessivamente crítica, negativa daquilo que ele faz. Mas sobre isso eu vou falar numa outra situação. Mas essa é uma questão importante, sem dúvida nenhuma. Apenas diria que quando o sujeito se avalia mal, tem uma avaliação negativa de si mesmo, ou negativa daquilo que ele faz, evidentemente que o seu interesse por aquilo que ele faz diminui. Eu estou falando de um fenômeno seguramente importantíssimo na vida de todos nós, na vida de todo ser humano. Trata-se da autoavaliação negativa de si mesmo. Eu não estou falando que quem quer que seja deva ter uma autoavaliação positiva de si mesmo. Isso não é a questão aqui. Eu não sou professor de autoajuda. Eu não mudo ou tento mudar as pessoas pela via da vontade, porque não funciona. Opa! O que me interessa aqui é saber que esse é um fenômeno importante. A autoavaliação negativa de si mesma, de si mesmo. Isso é muito importante. E isso interfere negativamente, é um dos fatores que interfere negativamente no interesse pelo desinteresse. Quer dizer, o desinteresse pelo desinteresse é fomentado, é ajudado, é alimentado também por esse sentimento negativo de si mesmo. O sentimento de que o sujeito não vale muita coisa. Esse sentimento tem um peso extraordinário na produção do fenômeno que eu estou examinando aqui,
que é o desinteresse pelo desinteresse. Mas esse fenômeno da autoavaliação negativa de si mesmo, isso é uma questão altamente complexa e que exige muitas outras falas. Quando eu falo de autoavaliação negativa de si mesmo, eu quero dizer que a autoavaliação de si mesmo não se refere apenas à autoavaliação negativa de si mesmo. A autoavaliação de si mesmo também tem, em algumas pessoas, uma autoavaliação positiva de si mesmo. Eu não estou falando, no caso da autoavaliação positiva de si mesmo, em megalomania, em exageros verbais. Isso são meras atividades defensivas contra a avaliação negativa de si mesmo. Pessoas que têm uma autoavaliação de si mesmo negativa, eles não reconhecem que eles têm essa autoavaliação negativa de si mesmo. Eles são ignorantes, eles ignoram, mas eles conseguem se defender precariamente dessa autoavaliação negativa de si mesmo através de mecanismos defensivos, de defesas, de recursos, muitas vezes verbais, muitas vezes não verbais, de tal modo que eles aparecem aos olhos dos ignorantes, das pessoas que escutam essas manifestações, como se o sujeito tivesse um ego muito grande, ele acha que é bom demais. É exatamente o contrário. Uma pessoa que precisa recorrer a expedientes, por exemplo, do autoelogio, da bravata, do dizer que é bom, na verdade, ele está se defendendo e vivendo precariamente um estado, um fenômeno de autoavaliação negativa de si mesmo. That's the problem. Esse é o problema. Então, o julgamento que as pessoas fazem de determinadas manifestações comuns na vida das pessoas, ou manifestações comuns da vida comum, né, é absoluta errônea. O autoelogio não quer dizer que a pessoa tem uma autoavaliação positiva de si mesma. É exatamente o contrário. Mas fiquemos por aqui.